E desta vez, nós tivemos o caso de um corpo encontrado em um carro. Um homem que foi assassinado e o corpo encontrado em um carro. A polícia acreditava no início que podia ter relação com alguma facção criminosa, a morte desse homem. E suspeitava que ele teria aparecido em um vídeo comemorando a morte do rival. Traz o Raimundo Lima ao vivo. Raimundaço, que acompanhou o caso, acompanhou os detalhes. Raimundo Lima, boa tarde, seja bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui. Essas suspeitas, Raimundo, de que ele pertencia a uma facção criminosa e de que ele teria aparecido em um vídeo comemorando a morte de um rival, foram confirmadas? Boa tarde, Douglas. Boa tarde aos nossos telespectadores. Parte delas foram confirmadas, sim. Esse indivíduo realmente pertencia a uma facção criminosa, só que ele não foi morto por rivais. Na verdade, ele fazia parte de um grupo de 3 indivíduos que foram fazer um assalto lá no povoado Usina Santana na noite de ontem. Trocaram tiros com o proprietário de um comércio, pessoas que estavam lá nesse comércio. Um deles foi baleado e depois eles acabaram sendo perseguidos por parentes desse comerciante e um deles acabou sendo morto numa troca de tiros ali na região sul de Teresina. O delegado Bareta conversou com a nossa equipe, do DHPP, conversou com a nossa equipe hoje pela manhã e nos traz um relato preciso e detalhado do que foi que aconteceu na noite de ontem, depois dessa tentativa de assalto. Continua internado o assaltante que foi jogado pelos comparsas em frente ao Hospital de Urgências de Teresina, depois de ser baleado durante um assalto. Segundo informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o assalto foi por volta de 8 horas da noite de ontem, em um comércio no povoado Usina Santana, zona sudeste de Teresina. Comércio ali na estrada da Usina Santana, o seu Manuel Oliveira, foi tomado de assalto, invadido por 3 indivíduos. E lá o seu Manel, juntamente com uns parentes, reagiram. O que os criminosos não imaginavam é que estavam sendo seguidos desde que saíram do local do assalto. Depois de abandonar o comparsa na frente da HUT, eles seguiram por esta rua, entre a Avenida Celso Pinheiro e o bairro Morada Nova. Foi neste local que eles foram interceptados por um Onix preto. Os homens que estavam no veículo desceram atirando. Um dos criminosos conseguiu fugir, mas o outro, identificado como Vinícius Gomes da Silva, conhecido como Jerry, foi baleado e morto. Segundo as primeiras informações colhidas pela Polícia Civil, os homens que perseguiram e balearam os assaltantes seriam parentes do comerciante ferido no assalto. A polícia vai determinar até que ponto a reação pode ser caracterizada como legítima defesa. A legítima defesa ela tem que ser atual ou iminente. Mas assim, a autoridade policial é que vai avaliar, segundo os depoimentos e as demais informações colhidas no auto de prisão em flagrante, verificar se realmente a ação se deu dentro de legítima defesa ou foi desproporcional já um ato vingativo. Isso aí vai ser aquilatado pela autoridade policial presidente do feito. O carro onde os criminosos estavam era roubado e já está no pátio do DHPP. O vidro traseiro destruído indica a direção por onde entraram os disparos que mataram o assaltante. Outra revelação é que o criminoso morto é o mesmo que aparece nesse vídeo comemorando a morte do rival de uma outra facção. Um indivíduo de alta periculosidade, aliás, todos esses indivíduos, têm uma certeza de que podem praticar o crime, mas serão presos. Estão presos agora e, infelizmente, a pessoa saiu alvejada, um dos bandidos foram mortos. A gente não recomenda esse tipo de reação, muito menos esses atos vingativos, que só quem pode punir é o Estado, a administração e o Estado juiz. Bom, esse aí é o resumo da história. Eu devo acrescentar só alguns detalhes. Esses 3 assaltantes aí, que tomaram lá de assalto esse comércio, que o delegado relatou lá na Usina Santana, nessa troca de tiros que houve essa reação lá no comércio, um deles foi baleado. E eles, depois disso, fugiram
foram até a frente do hospital de urgência de Teresina, jogaram lá o parceiro deles, baleado, ficou lá jogado no chão e em seguida fugiram. E foi logo depois de sair do hospital que eles foram interceptados por esse carro e o segundo indivíduo foi baleado e morto nessa história toda. O comerciante também foi ferido, ele deve ser ouvido aí pela polícia para maiores esclarecimentos e até para saber quem teriam sido as pessoas que teriam saído na captura desses criminosos. Douglas. Vamos só fazer aqui uma explicação para as pessoas entenderem. Então vamos lá. Os três, nesse carro roubado, saíram para praticar um assalto. Sim. Trocaram tiros com o comerciante foi ferido, mas um deles também foi ferido. Isso, foi baleado na troca de tiros. Aí eles voltaram, quer dizer, o assalto terminou não sendo realizado, né? Não, aí porque houve a reação lá do Houve a reação. Aí eles voltaram e aí passaram em frente à HUT e jogaram o comparsa ferido. Jogaram o comparsa ferido lá, inclusive populares, não conseguimos essas imagens, mas populares fizeram imagens lá do criminoso caído na frente do HUT, inclusive com sinais de ter sido baleado nas pernas. E aí eles saem de lá, nós temos inclusive as imagens aqui, mas são imagens fortes, né? São imagens fortes, temos as imagens aqui. Aí, Raimundo, eles jogam o comparsa lá e seguem nessa rua que você, aí entre o Morada Nova e... A Avenida Celso Pinheiro. É uma espécie de estrada vicinal. Estrada vicinal. E aí lá ocorre o confronto. Exatamente, porque, segundo nos relatou a polícia, um outro carro já estava seguindo esse veículo que os assaltantes estavam usando. E nesse ponto aí, o veículo foi alcançado por esse outro carro e foram feitos os disparos que teriam matado esse criminoso. O outro bandido, ao perceber, ao ser alvejado, conseguiu fugir, caiu ali. Existe uma região de mata lá, um lugar abandonado, a gente vê aí nas imagens. Esse conseguiu fugir, mas o outro foi baleado e morreu no local. Por isso o veículo foi encontrado abandonado aí logo depois. Mais 2 pontos. Esse carro que perseguiu, esse carro preto, era de uma facção rival? Era um faccionário? Não, esse carro preto, segundo as primeiras informações que a polícia tem, seriam de pessoas, de parentes ou pessoas próximas do comerciante que foi a vítima do assalto. Eles saíram em perseguição aos bandidos lá do ponto onde houve assalto na usina Santana. E detalhe, coloca no ar as imagens aí, que nós mostramos agora. Aliás, o vídeo já foi mostrado, o Raimundo já trouxe esse vídeo aqui, já mostramos esse vídeo. Inclusive, Neném, presta atenção, deixa para anotar as fofocas depois. Olha, esse vídeo aí, que aparece uma menina, não é o vídeo? E que invadiram a casa dela, não é isso? Pois é. Aí, foi inclusive usado um efeito para evitar mostrar o rosto dos outros. Mas uma mulher aparece aí nesse vídeo, nós noticiamos logo depois que a casa dela foi invadida. E sorte que ela não estava em casa. Mas invadiram a casa, destruíram tudo. Mas é esse aí, Raimundo, esse aí que aparece ostentando a arma, que aparece comemorando a morte de um rival, que foi a vítima, que foi a vítima fatal. Isso, exatamente. Isso aí é o Vinícius, mais conhecido como Gelri, no mundo do crime. Curiosidade, você sabe o que significa Gelri, não? Não. Você sabe, Nenê? O que significa? Porque tem o Sniper, não é? Tem o Zorro, tem vários... Mas esse Gelri aí deve ser alguma coisa, eu não sei. Eu já tentei procurar, mas... Olha, mas é uma história cinematográfica, viu, Raimundo? Pois é, e deixou as pessoas assustadas. Nos relatou um mototaxista, infelizmente ele não quis gravar, mas ele nos relatou lá no Hospital de Urgências de Teresina, hoje pela manhã. Ele nos disse que o indivíduo que estava dirigindo o carro freou bruscamente o carro na frente do hospital. O freio teria sido tão forte que a
as rodas de trás do carro teriam levantado. Foi um freio muito forte que chamou a atenção de todo mundo lá, e ele teria aberto a porta do carro e meio que puxado o parceiro e jogado no chão. E teria dito na sequência: fica aí, parceiro, boa sorte, e entrou no carro e fugiu. Agora, lógico que com ele lá, a polícia vai chegar nos outros, sem dúvida nenhuma. Nos outros, que eu digo, porque também aí tem que analisar o seguinte: tem um foragido, né? Quer dizer, um ferido, um morto e um foragido, dos 3 que tentaram praticar o assalto, e também os familiares vão responder também por isso, porque foram lá, atiraram, enfim, é uma reação, mas uma coisa é você reagir como o comerciante reagiu lá no local, aí caracteriza claramente a legítima defesa. Outra coisa é você perseguir, por mais razão que você tenha raiva, mas aos olhos da lei é uma infração que eles cometeram também. Agora, um peso menor, enfim, não sei se é um peso menor que ocasionou a morte, o assassinato de um deles, é um caso que a gente tem que acompanhar, porque vai ter desdobramento, né? Sim, com certeza. Como já adiantou o delegado Bareta, é preciso caracterizar as características desse assassinato, né? E até que ponto isso pode ser caracterizado como legítima defesa ou então um ato de vingança.